Ação, mais notícias, mais comentários, mais Rádio Essencial. Uma rádio de palavra. O resumo da semana no programa Dias Andados com Sueli de Melo. Esta semana o baralho voltou a ser redistribuído com algumas cartadas novas, para variar. No jogo de mete-mete, tira-tira, algumas cartas ficaram de fora. Houve festa no Kwanza Sul, com a saída do ativista político Job Capapinha, que fica assim obrigado a abandonar o tal lugar doce de que há uns tempos falava. Do Ambo foi tundada a Lotinolica, que também não granjeava grande simpatia da população. Na tomada de posse, não faltaram os habituais bifes do exonerador implacável, porém, desta vez um pouco mais comedido, o que nos deixou a muitos com um gostinho de quero mais. Afinal, é apenas e somente por essa via que conseguimos especular os motivos por detrás de algumas exonerações. Entretanto, foi possível perceber os atestados de incompetência passados aos então governadores do Kwanza Sul e do Ambo. Mara Quiosa e Pereira Alfredo, além de governadores, vão para estas províncias com a função de bombeiros, segundo palavras de João Lourenço. Conseguirão apagar o alegado fogo deixado? O tempo dir-nos-á. Em Cabinda também houve festa, mal soube que saiu da administradora municipal a governadora, Susana Abreu juntou familiares e amigos para comemorar. As comemorações estenderam-se a Luanda e depois de ter tomado posse juntou mais um grupo, algures pela capital, com direito à presença de alguns cantores, dança tradicional e até bolo. Que esta euforia signifique necessariamente que a mulher está preparada para os desafios que o cargo impõe, que se sinta eufórica porque entende que tem o dom de servir e não de se servir. Que esteja ciente que uma andorinha não faz a primavera e que por isso terá de contar com a ajuda de todos, sejam eles vermelhos, verdes ou de outra cor qualquer. Que simbolize que está disposta e capacitada a ressignificar a governação naquela parcela de terra e consiga fazer ecoar a voz dos cabindenses. Que este festejo não expresse apenas a satisfação de estar mais próxima do palácio e, consequentemente, das benesses. Porém, isso também o tempo dir-nos-á. Mas no agora, o que o tempo nos diz é que afinal 500 milhões de dólares não são assim tanto dinheiro. Se há 5 anos temos testemunhado um escarcéu e uma perseguição sem tréguas, com direito a uma já anunciada guerra entre o Supremo e o Constitucional, por causa de um dinheiro que nunca foi caçumbelado e até voltou, hoje, numa sentada, são aprovadas obras e entregues de mão beijada com o mesmo valor ou somas mais avultadas. Ora, esta semana o Presidente da República aprovou, por ajuste direto, e aqui para não variar, 517 milhões de dólares para a construção de uma circular rodoviária externa em Benguela. Conhecendo a qualidade e o curtíssimo tempo de validade das nossas obras, lá vão ser queimados mais alguns milhões. Ou, na melhor das hipóteses, serem embolsados por algum chico esperto. Enquanto continuam a sair balúrdios de dinheiro para estradas e obras emergenciais, para apetrechamento e mudanças da ANPG, cujos valores já se aproximam dos 200 milhões de dólares, o setor social continua a ser preterido. Combater a fome não passa de utopia, com as Nações Unidas a relatarem, sem grandes surpresas, desigualdades significativas, pobreza, educação de baixa qualidade, saúde deficiente e fome, num relatório preliminar que avalia os efeitos da dívida externa sobre os direitos humanos. A perita independente não poupou nas palavras e apontou o que considera graves condições de vida nos bairros informais que são deploráveis, incluindo a falta de alimentos, água potável e saneamento e eletricidade. Quanto à audácia desta perita, que até foi convidada pelo governo vir destapar as cubas num país onde já se corrigiu o que estava mal e melhorou-se o que estava bem e agora está-se a trabalhar mais e a comunicar melhor.
Resta saber se esta perita não se tornou uma persona não grata e não está na mira do SIC, que agora se dedica à caça de cidadãos angolanos que, a partir do estrangeiro, produzem notícias falsas para descredibilizar o executivo angolano. Resta saber se a perita não terá estado mancomunada com as crianças que estiveram à frente de uma passeata na Huila contra a fome. Ainda nestes dias que andaram, a juíza conselheira presidente do Tribunal Constitucional foi a Moçambique queixar-se que o tribunal, liderado por João Leonardo, faz muita resistência para acatar as ordens baixadas pela instituição que dirige. Laurinda Cardoso deu como exemplo dezenas de acórdãos para os quais o Supremo fez vista grossa. Mas todas as mães já sabem que o caso mais flagrante é o dos 500 milhões, que com toda a certeza ainda vai dar muito pano para manga. E como se a semana já não tivesse assunto suficiente, o antigo e novo líderes do Galo Negro apareceram em fotos lado a lado, com sorrisos rasgados e efusivos apertos de mão. Depois de serem protagonizados escancaradas trocas de mimos e demonstrado que afinal não morrem de amores um pelo outro, agora parecem querer provocar uma amnésia coletiva e parecem estar certos de que essa simulação nos vai fazer acreditar que não se cortaram sequinho. Vamos saber se José Gama acredita. Boa tarde, Gama. O que é que achaste dessa foto que circula por aí nas redes sociais? Os senhores fizeram as pazes ou não passa tudo de política? Bom, a nível da UNITA, eu acho que eles são reconciliados, podem ter alguns pontos de vista em discordância, mas eles tiveram a reunião e pela primeira vez, e há muito que o presidente Samakuva não participava, e eu acho que os reparos e as críticas feitas nos últimos dias ou nas últimas semanas terão contribuído para que o presidente Samakuva analisasse que a sua presença é muito importante nestas reuniões da UNITA, acrescenta sempre um valor, porque a ausência do mesmo depois pode ser aproveitada pelos opositores da UNITA para dar a entender que há desunião. E sabemos mas eles próprios já não deram a entender, pelo menos na semana passada, com as trocas de farpas que um e outro protagonizaram. Fizeram esclarecimentos à volta da Fundação Jonas Savimbi, poderiam ter feito internamente, mas um fez com conferência de imprensa, depois houve uma outra conferência de imprensa em que também os jornalistas quiseram saber o que de facto estava ou estaria a acontecer e as duas partes reagiram e deu para perceber de facto o que estava a acontecer. Vimos também um parecer do secretário-geral da UNITA feito aos secretários provinciais, em que ele dizia que a ausência do presidente Samakuva nas reuniões também terá contribuído para que a direção do partido não tivesse ou não fosse atualizada sobre o andamento da Fundação Jonas Savimbi. A Fundação é um ente querido, é uma entidade pertencente à família, é a partidária, mas é o partido que estava a orientar. E tanto a Fundação Jonas Savimbi como o partido UNITA partilham o mesmo patrono, que é o Dr. Jonas Malheiro Savimbi, e mesmo que a lei diga uma coisa, mas tanto uma como a outra não vão ficar alheias ou indo em sentido oposto, porque a UNITA prega os ideais de Jonas Savimbi, tem o tal projeto de Moangai, e a Fundação também vai difundir e propagar aquilo e defender aquilo que foi o legado de Jonas Savimbi. É como está o MPLA com a Fundação Sagrada Esperança. Ela formalmente é a partidária, mas quem está sempre a dirigir são altos dirigentes do MPLA. Ela é que cuida e trabalha depois para os fundos do MPLA, das empresas do MPLA, do Banco Sol e etc. Chega uma altura que não há como não pôr ela uma distanciada da outra.
Mas achas que a partir daqui a Samacuva baixou a guarda e vamos ter, pelo menos, não digo uma UNITA mais unida, mas a de Alberto Costa Júnior e Isaías Samacuva mais dentro do mesmo diapasão? Bom, a ausência de Isaías Samacuva não implica que a UNITA estava desunida, só que o Samacuva é uma reserva moral do partido e, ao se ausentar das reuniões, não ficava assim, não ficava muito bem, porque ele não participava nas reuniões, ele dizia que é para dar espaço aos outros, mas ao mesmo tempo participava em convites, vimos na abertura da Fundação Bonito de Sousa, antigo vice-presidente de Angola, e outras atividades, parecia que estava a ficar um pouco desligado. Então, tendo em conta que é uma figura que foi presidente da UNITA, precisava, de facto, emprestar a sua imagem, o seu prestígio também para o partido que ele liderou por cerca de 15 anos. Muito bem, vamos então passar para outro tema. Vamos olhar para as mexidas feitas por João Lourenço esta semana e vamos meio que olhar caso a caso. Sai a Ministra de Estado para a área social de Alva Ringote e entra no seu lugar Maria do Rosário Bragança. Que mudanças vem trazer Maria Bragança para este pelouro? Primeiro, o Presidente diz que investiu na competência. Investiu na competência. Maria Bragança estava no ensino superior, era muito contestada também neste setor. Vimos o MEIA várias vezes, o movimento de estudantes a fazer críticas a ela, os professores também. A situação dos professores não mudou. Se não mudou, quer dizer que não fez nada nesta pasta, algo que criasse um impacto na vida dos professores e também do próprio setor. Ela agora... Mas isso foi mais a mérito de... Essa troca foi mais mérito de Maria Bragança ou de mérito de Alva Ringote? Não, eu via isso numa perspectiva de que o presidente tem estado a promover muitas mulheres e nós nos perguntaríamos, é uma política de promoção das mulheres ou instrumentalização das mulheres? Eu ia mais pela segunda via. Por quê? Porque as mulheres não contestam, as mulheres não fazem sombra. E veja que ele tem no partido, na estrutura do Estado, como número 2 também dele, é uma mulher. Nós escutamos a falar aqui já se fala de futuros candidatos para o país, ou para o partido, mas ninguém olha para as segundas figuras que estão à volta do presidente, que são as vice do partido e a vice da República. Então, quer dizer que as pessoas têm noção que... Dizes que não fazem sombra. Esta é uma característica das mulheres ou dos membros do partido do MPLA? Porque também temos vários homens em vários cargos que também não... Neste caso, vejamos uma coisa. O presidente, neste caso, foi buscar pessoas apagadas. Se ele tivesse no partido, suponhamos que o MPLA tivesse reconciliado e ele tivesse no partido uma vice-presidente como Isabel dos Santos ou Joana Lina, uma senhora assim de peso, com trajetória ou perfil presidenciável, era outra coisa. Ele foi buscar quem? Uma pessoa que nem para a presidência da República, que nem os militantes também a conheciam, né? Era uma militante de base, era secretária de Estado para as pescas e ele colocou aí, foi buscar uma porta-voz da OMA, colocou e fez-lhe como vice-presidente do partido. Então, são figuras ofuscadas e ele faz a mesma... É o que ele está a fazer para essas ministras da área social. Ele pega esta Bragança e coloca-lhe como ministra de Estado. Havia ali a Dalva Ringota. Ringota também não tinha uma trajetória política notada a nível do MPLA. Ela é de Benguela. Quando chegou a Luanda, vivia em casa do tio Eugênio Manuva Cola. Depois foi estudar fora, andou nas empresas públicas, andou a fazer comentários na televisão pública de Angola e depois ascende. Ela ascende naquele período em que estavam a repescar os analistas políticos para cargos públicos. Ela vai para ali, é uma figura política sem expressão,
ela na área social tem o pelouro do desporto, o pelouro do ensino superior, da saúde. Quando vamos olhar aqui as figuras que vão reportar a ela, são figuras de peso. Tem uma Silva Lutucuta, que tinha na altura, que é a filhada do presidente, que nunca iria precisar dela para ter acesso direto ao presidente. Tinha o Rui Falcão, ministro dos Desportos, que também é uma figura politicamente forte, não iria precisar também dessa ministra para passar para ir ter com o presidente. Tinha esta do ensino superior, que agora ascendeu a ministra de Estado. Quem é ela? É uma amiga pessoal do presidente da República, é a figura que o presidente, quando estava no deserto, na altura, no tempo do José Eduardo Santos, ia aos sábados em casa dela a almoçar. Portanto, é uma amiga, uma pessoa de confiança. Então, a Ringota ela não tinha ali um ambiente para ter os ministros a passarem por ela antes de chegarem ao presidente João Lourenço. Deve ter acontecido aí qualquer coisa que levou com que o presidente a tirasse do cargo. Até quase que nem havíamos a fazer assim uma intervenção. Depois há essa área social, também há uma outra figura no Estado, que é a vice-presidente do país, que também responde pela área social. Temos aqui duas figuras e que a exercerem, acompanharem dois setores em paralelo. Portanto, tínhamos Agora Maria Bragança vai responder bem a este pelouro. Eu acho que ele vai pôr a Maria Bragança, pronto, a vice-presidente ficou agora somente com a área da educação. E ela é a substituta constitucional do presidente, né? Ou a substituta natural. A Bragança vai ficar com a saúde e os desportos. Porque é o que eu dizia, se onde ela estava, no ensino superior, não se viu algo de realce que ela fez, não creio que como ministra de Estado agora vai fazer algo, vai ser quase a mesma coisa. Já se provou que essas nomeações, embora o presidente fale que são por competência, mas já vimos aqui que o critério não foi competência, o critério foi pela ligação de amizade que o presidente tem para com algumas destas figuras. No lugar de Maria Bragança no ensino superior entra Paulo Oliveira, médica de formação. Esta figura será uma mais-valia para o cargo? Bom, é uma senhora que vem do Parlamento, estava na 6ª Comissão que tratava de questões de ensino superior e saúde e educação, e todo o Parlamento em qualquer parte do mundo é uma escola, e todo deputado está habilitado, de facto, para entrar para um ministério, porque ele está familiarizado com quase todos os dossiês do Ministério, porque é ele que fiscaliza aquela área do país. Então, ela chega já para ali minimamente familiarizada com o setor em que vai agora entrar. É uma médica, acho que também ligada à academia, penso que pode. Agora tem que pôr em marcha a competência, se de facto tem ou não. Muito bem, vamos olhar agora para os governadores. A Capapinha e Latino Nolica foram afastados e João Lourenço orientou Mara Quiosa e Pereira Alfredo a irem apagar o fogo nestas províncias. Vão ter sucesso? Interessante isso. O presidente diz que foram para ser bombeiros. A Quiosa sai de Cabinda. Em Cabinda havia problemas de direitos humanos, de detenções. Cabinda, a par de Zaire, foram as províncias que quase que não conseguiram apresentar projetos eleitorais durante a campanha eleitoral de 2022. Quer dizer que não fez nada. Agora, o presidente pega, ela faz uma pessoa que não conseguiu apagar fogo em Cabinda, manda-lhe para o Kwanza Sul apagar também fogo. Qual é o fogo que vai apagar? O fogo a nível da estrutura do Estado ou a nível da estrutura do partido,
porque são os militantes do MPLA também que estavam a contestar o Job Capapinha, foram os militantes do MPLA que mal ouviram a exoneração do senhor, que saíram às ruas, concretamente o CAP 15, liderado por um militante bastante conhecido na província, saíram às ruas para celebrar a saída do Capapinha. Quer dizer que o presidente, no entender do presidente, o problema estava no partido, embora que também, no geral, Capapinha, que se assumia ativista, as pessoas também já não o queriam há muito tempo. Então, a Mara Quiosa vai para ali para consertar questões partidárias. Quer dizer que a agenda daqui para o Kwanza Sul não foi uma agenda para a província, não foi uma agenda do plano estatal, foi uma agenda do plano partidário. Estamos aqui a ver ainda que o presidente a priorizar as questões do partido em detrimento das questões do país. No caso Mas achas que a Mara Quiosa vai ter sucesso nessa missão? Bom, ela já passou por vários sítios, nunca vimos coisas de realce que ela fez. Começou na administração do Sambizanga como secretária do tio Zé Tavares, depois ascendeu a administradora, depois foi para a comissão de Luanda, depois administrativa na altura, pelas mãos de Gino Carneiro, foi depois para o Bengo. No Bengo estava com uma equipa toda ela do tio Zé Tavares, foi para Cabinda, onde o Zé Tavares também tinha os interesses na refinaria. Quer dizer que a ascensão da Mara também é mais por influência do que competência. Agora, indo para ali, não estamos a ver aqui algum sinal de que ela vai fazer alguma coisa, porque não deixou nada no sítio por onde ela passou. Então fica difícil fazer assim uma previsão de que vai fazer alguma coisa. Depois, os governadores provinciais quase também que não têm assim muito peso, ou melhor, não têm muito espaço, dependem muito ainda do poder central. Se quiserem construir, por exemplo, quilómetros de estradas, ou então hospitais regionais, a competência é ainda do Presidente da República. Vimos em tempos este que foi agora para o Ambo a reclamar, um outro da Huila no ano passado, quando o Presidente foi lá fazer uma visita, ou este ano a chorar também, de falta de apoio. Portanto, não se espera nada. O que o Presidente, se quer algo que venha acontecer nessas províncias, é implementar as autarquias, porque já se provou ao longo do tempo que mudar de cabeça não altera nada. Aliás, até ele próprio, Presidente, o Zé Eduardo mudou-se para João Lourenço, a nível do país, não se mudou nada. Pelo contrário, até o Presidente endureceu mais e piorou em algumas coisas em termos das liberdades cívicas no país. Falavas de Pereira Alfredo, que foi tirado do BIE dias depois de ter tido um encontro com o Presidente da República. A ida para o AMBO foi de facto uma premiação de mérito, como lhe chamou João Lourenço, ou foi uma punição? Bom, o ano passado já se falava que Pereira Alfredo iria sair e que a preferida do presidente João Lourenço seria esta senhora administradora, até então administradora do Andulo, a Celeste Elavoco. Há qualquer relação privilegiada que ela tem com o presidente. Ela era membro do Bureau Político, o Pereira Alfredo não era. Ela já foi homenageada pelo Presidente da República a nível nacional. O governador ficou sem saber, ela já desautorizava o governador porque sabia que aquele lugar seria dela a qualquer momento, já desautorizava o comandante da polícia no Andulo, com quem ela não dava-se bem, porque ela na província tem uma reputação de intolerante, que é uma líder autoritária, não permite atividades da oposição, concretamente da UNITA. É uma pessoa que pensa mais partido do que país. Portanto, novamente aqui no BIE também
a questão do presidente, quando pega a Celeste para governadora, o interesse ali é conservar e manter e trabalhar para a manutenção ainda do poder partidário do presidente. Está-se a falar numa altura de autarquias e ela não vai promover ali nenhum incentivo para as autarquias. Portanto, o interesse ali é abater a influência partidária da UNITA e ter ali a extensão do pensamento também do próprio presidente da República de restrições às liberdades, que é o que esta senhora faz. Portanto, se calhar o Alfredo, ao ir para o AMBO, é uma forma de não deixá-lo também mal, e já que era combatido por esta administradora, e o presidente faz do gosto de lhe transferir apenas aí para o AMBO para trabalhar, porque acho que só assim se justifica essa transferência que ele faz. O presidente fala aqui em que trabalharam bem. Se ele trabalhou bem, deveria ficar para lá. Pronto, ele diz que foi para o AMBO para servir de bombeiro. Se a senhora que estava lá não estava a servir, como é que o presidente permite que tanto a senhora como o Capapinha fiquem no meio a essas pessoas que não servem, para depois usar a fórmula de bombeiro para serem salvos? Isso revela que o presidente tem que melhorar os critérios de nomeação a nível do governo, sobretudo nos governos provinciais, e tentar e ver de facto o que é que ela entende e percebe de competência, porque se sempre que nomeia é pela competência, e vimos aqui o Capapinha, todo mundo sabia que o Capapinha era um quadro veterano do MPLA, mas completamente ultrapassado para os momentos de hoje. E mesmo assim o presidente insistiu, nomeou. A senhora que estava no AMBO até pouco tempo era uma senhora, tudo bem, muito bem sociável, mas também já estava ultrapassada para implementar ali democracia e desenvolver a província. Tanto mais que nos últimos meses ou anos a senhora era muito criticada porque não tomava decisões sem antes consultar o antigo governador Paulo Cassoma. E o que falar sobre Susana Fernando de Abreu, que sai de administradora municipal para governadora de Cabinda? Tem competências? Bom, neste aspecto, eu, mesmo sem olhar para o que a senhora já fez, há um elemento novo que o presidente traz, que é de elevar ela para governadora, porque quando alguém entra para a função pública, ou para uma empresa, ou para qualquer instituição, o objetivo é crescer. E ela, ao ser elevada de administradora para governadora, isso vai ajudar a valorizar mais a figura do administrador municipal, porque ele vai ser visto sempre como um putativo candidato a governador provincial. Isto vai ajudar. Amanhã os governadores também vão começar a respeitar mais os administradores, não vão ver eles mais como seus subordinados, mas como alguém que amanhã pode ficar ali, ocupar o lugar em que eles estão. É mais ou menos aquilo que temos apelado de que a polícia angolana, por exemplo, tem que passar a ver o líder, ou os líderes dos partidos da oposição como futuro ou putativos candidatos a comandante em chefe. Então, ele, quando vê um Adalberto Filomeno, ou Chico Vuco, ou Bela Malaquias, ele tem que perceber que esta figura um dia pode vir a ser meu comandante em chefe. Então, eu devo preservar esta figura. Se ele está a vir aqui, eu não posso pôr os cães por cima dele, tenho que proteger, porque senão ele amanhã fica comandante em chefe, depois como é que eu fico? Me tira, vai por esse meu ato. É como estão agora aqui os administradores. Eu penso que nesse aspecto o presidente, independentemente de olharmos se as senhoras são competentes ou não, que não o conhecemos, mas estamos aqui a olhar a questão de tirar de alguém de administrador para governador. Isso alimenta a esperança aos administradores municipais de que podem um dia subir ou ascender, e que para ser governador provincial não precisa ser alguém que tenha de sair de Luanda
necessariamente para o posto. É mesmo alguém que fez a carreira dentro da província, das estruturas do Estado e ascendeu por alegado mérito próprio. De um modo geral, achas que estas mexidas vão trazer alguma mudança, quanto mais não seja no que acabaste de referir aqui, aquilo que se almeja para o próprio partido? Eu acho que nenhuma dessas mexidas vai trazer mudança, porque nós estamos já desde... A mudança deveria ter acontecido desde 2017, que se previa. Até aqui não se registrou nada. Eu penso que não se espera nada dessas administrações provinciais, porque elas ainda dependem grandemente, governações provinciais, pois, porque elas dependem de Luanda. Portanto, não se espera nada. O que se quer, como já e devemos aqui reiterar, são as autarquias. Depois, a agenda do presidente está muito bem clara, que é uma agenda de manutenção de poder. Vão trazer liberdades mais para o país, vão trazer democracia, não vão trazer nada disso. Foram nomeadas essas senhoras e os senhores para... Mas aqui eu falo no capítulo do que tu disseste, que João Lourenço está mais preocupado em recuperar o que o partido eventualmente tenha perdido. Neste sentido, estes nomeados vão conseguir recuperar as perdas do partido nas províncias para as quais foram alocados? No caso do BIE, eu acho que sim, já que colocou-se alguém que é intolerante, que impede com que os outros possam trabalhar e exercer política. Eu acho que o presidente aí vai ter resultados desejáveis, né? Que é de travar a implementação e, melhor, o crescimento da oposição. Neste aspecto, no BIE pode vir a ter resultados. Aí na província do Kwanza Sul, se calhar, pode também vir a ter resultados de que para trabalhar mais para conquistar a população. A Amara, quando estava em Cabinda, era de ir às ruas, aos mercados, conviver com as pessoas. O importante é causar o impressionismo, é a política do impressionismo para dar a entender que se tornou popular, fazer o inverso daquilo que o Papinha não faz. Nisso, se calhar, para agradar o presidente, está bom. No AMBO, o Pereira Alfredo parece-me ser uma pessoa muito fechada, pouco se ouve dele. Não sei se vai conseguir, mas o presidente, de facto, disse que ele vai ser bombeiro para ajudar, para fazer aquilo que a senhora que lá estava, a Loti, não fez. Se calhar vai conseguir alguma coisa. Muito bem, 18h05, ouvintes da Rádio Essencial, eventuais novos ouvintes. Este é o programa Dias Andados. Vai ao ar todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Podemos ser acompanhados na frequência 96.1 FM, através da plataforma www.radioessencial.cel.au e também a partir das nossas páginas do Facebook e do YouTube. Passamos para outro tema. A Presidente do Tribunal Constitucional queixou-se que os tribunais comuns fazem resistência em cumprir as decisões da instituição que dirige, aqui deu um realce ao Tribunal Supremo. Esta resistência está diretamente atribuída, ou pode-se atribuir a Joel Leonardo, ou o facto de as duas se verem e considerarem-se superiores? Como é que se explica essa resistência de que fala Laurinda Cardoso? Pois estamos aqui, de facto, diante de uma resistência institucional, em que o Tribunal Constitucional toma decisões por via dos acórdãos e os tribunais não acatam as orientações e decisões que ele toma. Laurinda Cardoso provavelmente viu-se já também esgotada, não tem por onde mais recorrer e usou um fórum fora do país para expor problemas internos das instituições de Angola. Eu acho que quando ela vê que o Joel Leonardo, neste caso que é o específico que ela cita, o presidente do Tribunal Supremo, não está a acatar as suas orientações,
Se ele não está a acatar, é porque está a cumprir uma outra agenda que também não alheia à justiça, não está a cumprir com a Constituição, com os seus deveres, ou então está a sofrer influência de um outro poder e é obrigado a não acatar essas decisões. E vejamos que a Laurinda não está a falar apenas de um acórdão, dois ou três. Da forma como ela está a falar, embora não numerou, e aquilo revela que é um antecedente, já foram Ela vários. deu vários exemplos, são dezenas de acórdãos que ela diz que o Supremo não acata. Exatamente, quer dizer que já foram vários e que João Leonardo não está a cumprir. Quer dizer que nós estamos aqui diante de dois poderes que um tem dificuldades de entender qual é o seu papel. Temos ela, a Laurinda, que trata das questões de direitos fundamentais e questões que violam a própria Constituição e os direitos constitucionais e liberdades dos cidadãos, e temos aqui um João Leonardo, que é o presidente supremo e acumula as funções de presidente do Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão que faz gestão de todos os juízes. Então, João Leonardo deve ter um entendimento que ele é que manda em tudo, que ele é o superior até do Tribunal Constitucional e não tem que prestar esclarecimento nenhum. Agora, o que o país deve fazer é estudar formas de haver também um mecanismo para, doravante, passar a fazer auditoria e fiscalização jurídica dessas decisões, se estão a ser cumpridas ou não, e depois fazer sempre um relatório e indicar quantas vezes o TS Supremo descumpriu com as orientações do Tribunal Constitucional. Talvez com isso pode também ajudar e também passarmos a ter agora, ou melhor, esses órgãos passarem a ser sancionados, os juízes que não cumprirem com as orientações serem sancionados financeiramente, passam a pagar multas. Tem de se ver aqui um mecanismo para ver se eles são forçados a isso. E depois também tem que se apelar também ao próprio garante do funcionamento do aparelho do Estado, que é, neste caso, o Presidente da República. A Constituição dá-lhe este poder. Eu penso que Laurinda Cardoso não recorreu mais ao Presidente porque viu que os poderes estavam... os seus apelos esgotaram-se. Ela percebeu que o João Leonardo goza e é privilegiado de uma cobertura política, daí que ela preferiu usar um espaço externo para expor este problema. E fez muito. Achas que estas questões resolver-se-iam se o Conselho Superior da Magistratura fosse gerido por outra entidade independente? Poderia ajudar, porque aí há formas de sancionar. Por exemplo, sim, poderia ajudar. Por quê? Por que poderia ajudar? Porque o João Leonardo, na qualidade de presidente do Conselho Superior da Magistratura, ele é que faz os concursos para os juízes. Vejamos que ele, este ano, influenciou o presidente a alargar o número de juízes do Tribunal Supremo. Ele é que conduz os concursos, muitas das vezes com eivados de irregularidades. Então, ele coloca ali esses juízes. Quando vão tomar decisões, os juízes tomam decisões de acordo com a vontade de João Leonardo. Eles sentem-se que são servidores da pessoa que os colocou ali por via dos esquemas. Vejamos nesse caso dos 500 milhões de dólares. Só 2 juízes é que votaram ao inverso ou no sentido contrário aos outros. Temos aqui a Teresa Buta, que é uma juíza antiga. João Leonardo já encontrou ali. Ela não deve nada a João Leonardo. Este outro, Caterça, também, João Leonardo já o encontrou aí. Não deve nada a ele. Então, estes dois têm a liberdade de exercer os seus direitos e agir sobre a sua própria consciência. Os outros não, porque estão comprometidos, porque é João que os colocou ali. Portanto, se o presidente deste órgão de gestão de juízes, que faz a gestão de juízes, fosse outra pessoa e não João Leonardo, também influenciaria. Teríamos aí juízes agirem sobre a sua própria consciência. Nós estamos a ter aqui um problema que é muito grave, que pela primeira vez
nós estamos aqui a ter uma justiça que está a ser fragmentada e com apoio político. Isso faz parte do legado do presidente João Lourenço, que é a destruição e a descredibilização da justiça angolana. José Eduardo dos Santos conseguia também controlar minimamente a justiça, mas era menos descarado, não se conseguia ver bem. Ele tinha uma forma que não ficava notado. Já com João Lourenço, não. Ele interfere, faz pronunciamentos a favor dos juízes. O João Leonardo tem processos de corrupção no tribunal, na Procuradoria da República já há 2 anos. O processo já está no fim, não anda porque o presidente não toma uma decisão. Portanto, estamos numa fase de uma interferência bastante aberta e que não deveria ser assim. Portanto, o presidente, neste caso, ele está a ter um mandato que não tem estado a privilegiar, a prestigiar os órgãos de justiça, e ele é, de facto, o responsável constitucional do desprestígio que a justiça angolana está a ter. Porque se nós, neste momento, tivermos a Angola eleger um novo presidente, suponhamos um exemplo, a justiça também iria porque a primeira coisa que seria fazer era ver a questão de João Leonardo. Referiste daqui a pouco o caso 500 milhões, mais dia menos dia o Tribunal Constitucional vai voltar a apreciar mais um recurso dos arguidos do caso 500 milhões. Com esta resistência que fala a Laurinda Cardoso, qual achas que vai ser o desfecho deste caso? Neste caso, o Tribunal Constitucional tem que ser agora mais claro, específico e usar uma linguagem mais simples para pôr ordem naquilo, para João Leonardo não usar depois... Estamos em linguagem mais simples. Não, tem que ser claro, por exemplo, ele fazer uma recomendação mais clara daquilo que ele entende que o João Leonardo deve fazer. Veja que ele, na vez passada, pediu a João Leonardo para expurgar as irregularidades naquele acordo. A principal irregularidade cometida foi de desvalorizar uma carta que o antigo presidente da República faz e assumir as responsabilidades e a orientação que ele dá para aquele dossiê. Quando o João Leonardo, ignora o principal elemento deste processo, quer dizer que ele agora, se lhe mandam expurgar os erros, as irregularidades, ele tinha agora de considerar aquela carta do presidente Eduardo dos Santos. E a pena que aplicou deveria ser outra, ou então o processo ir para baixo. Se a pessoa principal morreu, então este processo também deveria já acabar, porque era José Eduardo dos Santos que deveria ser ouvido desde o início, fez o seu parecer por carta. João Leonardo não considerou, usou um artifício a insinuar a pôr em causa se era de carta ou não do presidente Eduardo dos Santos. O senhor ainda estava vivo, ele não conseguiu rebater. Agora, o senhor já morreu, o José Eduardo dos Santos era o principal responsável por esta operação. E quando houve a transição de um poder pessoal para outro, dos Santos para Lourenço, eles deram a conhecer ao presidente João Lourenço. João Lourenço não ficou a saber pelas portas ou pela imprensa, foi informado desta operação. Portanto, agora, com este recurso que estão a fazer, tem que se apelar um recurso para impugnar e pôr fim a este acórdão que o João Leonardo acabou de produzir e se pôr fim e terminar este processo, porque com isso está a expor ao ridículo a justiça angolana. Não vamos correr o risco de ter aqui um ping-pong, um envia para outro envia para outro, e este processo não conhecer o fim assim tão cedo? É capaz, porque tem que se perceber aqui um detalhe, que foi João Leonardo que condenou na primeira instância os réus. O tribunal detectou irregularidades, inconstitucionalidades cometidas por ele. E ele, ao aceitar a decisão do tribunal, está a aceitar que as suas debilidades
técnicas sejam expostas. Então, ele está numa luta também pessoal, independentemente de estar a receber orientações políticas ou influência, ou agir sob influência de algum poder, ele também tem uma causa pessoal neste processo. Mas não deveria ser assim. O juiz não tem que colocar, impor sentimentos ou as suas causas nestes processos. O que ele deveria ter fazer é, logo que recebeu esse processo, na fase que este processo andou, ele deveria se declarar impedido de colocar mais as mãos por aí, deixar aquilo para os outros, e isso, se quer dizer, ser transparente, fazer sorteio, e depois ele não faz sorteio, ele é que decide os relatores e tudo. Quer dizer, há uma interferência aberta por parte de Leonardo neste processo. Muito bem, 18 horas mais 18 minutos. Vamos olhar para outro tema. Execuções sumárias, torturas, intimidações e detenções arbitrárias são relatadas num novo relatório do Movimento Cívico Mudei, que fala no agravamento das violações dos direitos humanos em Angola no segundo trimestre de 2024. O que estará na base deste aumento? Bom, nós já vários relatórios que foram feitos a indicar que desde 2017 a 2022, no mandato do presidente João Lourenço, a polícia terá executado mais de 200 pessoas. O presidente, como garante e o defensor da vida humana nos termos da Constituição, nunca fez justiça por essas vidas perdidas. A polícia continua a matar. Então, percebe-se aqui que o presidente João Lourenço, infelizmente, não está comprometido com os direitos humanos, com a vida humana, e permite que os órgãos de defesa e segurança continuem a executar, a matar e a torturar o cidadão. E quando digo que não está comprometido, faço aqui um acréscimo, porque cada dia que passa, o presidente vai aprovando também mais leis para limitar, prender o cidadão, leis contra as ONGs, para limitar o trabalho das ONGs, leis pela segurança do Estado, que impõe a segurança do Estado a ir depois violar direitos constitucionais, direitos privados das pessoas, aprova leis sob capa de defender os bens públicos, mas sabemos que são leis para prender amanhã os ativistas ou quem está à frente de uma manifestação. Portanto, somando as mortes, as execuções, as torturas e estas leis contra as pessoas, a conclusão é mesmo essa, que estamos diante de um país cuja liderança não é pelos direitos humanos, não é pelo bem-vida. Então, estes relatórios que apresentaram, por exemplo, tem este do Mudei, que fala das torturas. Este ano veio um do Departamento de Estado norte-americano, também na mesma vertente sobre violações dos direitos humanos. A Human Rights Watch fez também um há poucas semanas, produziu. A Amnistia Internacional, esta semana até, fez um apelo ao primeiro-ministro português, que vai a Angola dentro de dias, para levar essa questão dos direitos humanos. Quer dizer, estamos aqui em relatórios sobre os direitos humanos, as ONGs internacionais, o próprio Departamento de Estado a chamar a atenção, a Amnistia Internacional atrás de um governante português para vir abordar a questão dos direitos humanos. É hora também de o governo sentar e tomar uma posição, tentar pelo menos fingir que é pelo direito, pelo bem-vida dos angolanos. Mas agora sim, desde 2017 até os dias de hoje, tem o caso aqui de um advogado, o Zola Mbambe, que teve um problema, foi preso, limitaram as suas liberdades. A ONU pediu esclarecimento sobre a questão dele. O Ministério da Justiça e Direitos Humanos fez uma resposta mentindo sobre o incidente que aconteceu. Portanto,
É hora de reiterarmos de dizer isso para o governo tentar ver a questão dos direitos humanos. É um contraste, veio hoje o presidente. Foi inaugurar o quê? Um hospital de Cacoaco. Em tempos, inaugurou o hospital em Viana. Está na moda agora inaugurar hospitais. O que é que adianta estar aí a inaugurar hospitais se a pessoa não respeita a vida humana? O polícia vai amanhã matar, vai violentar, está a torturar. As pessoas vão depois parar onde? Nesses hospitais que ele está a inaugurar. Temos aqui o caso do Tanais. Foi em tempos agredido na cadeia. O processo dele não anda. Net Nahara está doente, está na cadeia. Privam-lhe dos seus medicamentos. Portanto, é um governo... Mas a culpa é do Presidente da República? Não percebi? A culpa é do Presidente da República? O presidente é que manda no país. Se o presidente fazer agora, hoje, um discurso e dizer que todo polícia que tirar a vida do angolano ou fazer jorrar o sangue de um cidadão vai enfrentar a justiça, amanhã o polícia vai ter medo de matar. Ao invés de aprovar essas leis para limitar... Quem está a aprovar essas leis contra os ativistas? É o partido do presidente. Mas onde é que está o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, a Secretaria que vela por estes assuntos, os próprios deputados? Onde é que entram nessas contas? Eu acho que esses órgãos deveriam escrever para o presidente, explicar ao presidente que devemos respeitar os direitos das pessoas com base naquilo que está na Constituição. Devem lembrá-lo que o país é subscritor da Carta Universal dos Direitos Humanos e de outras convenções internacionais que defendem também a vida humana e as liberdades cívicas, para ver se se calhar o presidente está a pensar que assim é que está certo. Então, estes órgãos de apoio a ele, o Ministério da Justiça, o Parlamento, as bancadas parlamentares, os serviços de segurança, os serviços do SIC, deveriam todos se unir para apelar ao presidente, porque desta forma eles não estão a ser bons com o senhor presidente da República, estão a deixá-lo a ir para um campo da violação, de desrespeito aos direitos humanos. Quando se está a falar que Angola não está a respeitar os direitos humanos, a figura que representa Angola, quem é? É o presidente da República. Por isso é que estamos a dizer que, neste caso, o responsável principal é o presidente da República. Se o José Eduardo saiu, tinha também estes problemas. João Lourenço era suposto retificar, porque ele é o líder do país. Tudo o que acontece no país, a responsabilidade é do presidente da República. Vejamos nós, no tempo de conflito, se tudo o que acontecia dentro dos territórios controlados pela UNITA, as responsabilidades até hoje eram do Savimbi. Por que no Estado angolano a responsabilidade não é do presidente? É do presidente, porque ele é o número 1. Depois ele não sanciona ninguém. Muito bem, 18 horas 26 minutos, vamos avançar para o último tema. Há pouco mais de um ano, o Presidente da República aprovava a compra do edifício para a futura nova sede da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, além dos 100 milhões de dólares da compra do edifício, outros cerca de 100 milhões já foram gastos para manutenção e substituição e atualização do sistema de climatização, para equipar tecnologicamente a nova sede, para a transferência física da infraestrutura tecnológica e modernização de ativos operacionais, ou seja, cerca de 200 milhões já foram gastos em menos de um ano com a ANPG. Apesar de ser uma empresa estratégica, né, uma instituição estratégica, justifica-se tantos gastos, ainda mais tendo em conta a situação, a crise em que o país se encontra. Bom, esta agência foi criada em 2019 e desde a sua criação tem havido muitos gastos. No início havia gastos de software, ainda ano passado, de um software para um programa informático a 2 milhões de dólares, gastos para contratos para empresas de trabalhos geofísicos a 10 milhões de dólares. Depois veio a questão da compra do edifício,
ela estava num local, comprou o edifício onde funcionava o banco econômico, a 100 milhões, este o preço, creio. Depois, para ar-condicionados, 10 milhões, depois para 12 milhões, aliás. Depois apresentou mais um projeto, um decreto para instalação, depois dos ar-condicionados. Havia também um outro, qual era mesmo, do software do portal para a internet, 10 ou 15 milhões de dólares. Quer dizer, há muitos gastos que estão a acontecer à volta desta agência. É uma agência que tem 600 funcionários, e isso já começa a levar suspeitas de que possa haver ali uma lavagem de dinheiro, porque os preços depois são muito exagerados. Não há portal no valor, um portal da internet no valor de 10 ou 15 milhões de dólares, nunca vimos em nenhuma parte do mundo, a menos que seja da dimensão da Google, do Hotmail e outros. Portanto, eu acho que é o momento de a sociedade ficar de olho nesta agência, porque alguma coisa não está a acontecer ali que não está a ir bem. Eles podem usar isto para... Deve haver ali alguma operação que eles fazem ao usarem esta agência. Depois, esta agência, ela tem um ministro que é o Azevedo. O Azevedo, quem é? É um indivíduo que foi PCA da Ferrangol. Na altura que era PCA da Ferrangol, era sócio de uma empresa que o Presidente da República tem com o Ministro do Interior, que trabalhavam num consórcio de ouro. Então, estamos aqui diante de um indivíduo que é da alta confiança do Presidente da República, o ministro que tem a tutela desta agência. Depois, o PCA desta agência é o indivíduo que estava na Sonangol. A Sonangol teve problemas também daquela gestão da Isabel dos Santos de enfrentarem ou estarem sob investigação. Naquele grupo, ele é dos poucos que sobrevive, é poupado, é reabilitado. Agora dão-lhe uma outra gente, dão-lhe aqui este brinquedo, e todos os meses, só este mês, o Presidente já aprovou, mês passado, para este mês, cerca de 3 decretos a dar mais dinheiro para esta agência de gás. Então, eu acho que os jornalistas e o pessoal da sociedade toda deve continuar a fiscalizar esta agência para percebermos o que é que está a acontecer ali. Há algo que não está mesmo nada bem e que levanta dúvidas que até o momento não conseguimos perceber o privilégio que o Presidente tem estado a dar a esta agência. E depois são coisinhas pequeninas, ar-condicionado a 10 milhões de dólares, nunca a 10 milhões, 12 milhões, instalação de ar-condicionado. Nós perguntamos, então se aquele edifício é novo, esse é um edifício novo, funcionava o banco econômico até pouco tempo, ele está bem, olha-se para ele, está em funcionamento. Como é que já se está agora aqui a trocar os ar-condicionados? Não estavam a trabalhar? Acho que não, o banco estava a trabalhar. Ano passado até houve uma juíza que foi para lá pessoalmente tratar de um assunto de bloqueio de contas e vimos o banco todo em funcionamento. Nunca se ouviu trabalhadores a virem a público a reclamar que ali havia problemas de ar-condicionado, coisa parecida. Isto está igualzinho o que o João Leonardo fez quando se mudou também para o edifício do CIF, instalando ali o cofre dos tribunais. A primeira coisa também que fez é mandar trocar criou uma fatura a dizer que iria trocar os ar-condicionados, e eram ar-condicionados industriais, que não é competência do inquilino trocar aqueles ar-condicionados, e está a acontecer aqui a mesma coisa com essa agência. Portanto, nós estamos aqui a combater a corrupção, está-se a falar de transparência e estamos aqui a assistir o Presidente a patrocinar estes atos aqui de suspeitas à volta da Agência de Petróleo e Gás. Vimos há uma reportagem que o Valor Econômico faz
em que interpelam o PCA, Paulino, sobre um dos gastos, e ele diz que foi um lapso. Então, há um lapso, ele deixa... Até aqui, o tal lapso dos gastos, nunca vimos um decreto a revogar o outro para retificar o tal lapso. Quer dizer, foi necessário a imprensa vir denunciar para dizer para dizer que é um lapso. Portanto, repito, que há algo de errado acontecer aí nesta agência, que eu acredito e levanto suspeitas de que haja aqui lavagem de dinheiro. Na eventualidade de haver um esquema, há a conivência do Presidente da República ou ele apenas assina os decretos, não faz contas? Não, absolutamente. O Presidente até é uma figura, é muito cuidadoso nos dinheiros, até tem a fama de ser agarrado, mas quando vem aqui liberar esses dinheiros assim, para consertar elevadores, olha, ele tem também aqui para manutenção de elevadores, portal da internet, ar-condicionado, estes preços assim, o Presidente é uma pessoa que sabe, ele tem casa, tem ar-condicionado, e um ar-condicionado não pode ficar no preço de 15 quilómetros de estradas. Que tipo de prédio é este? Eu acho que o Presidente tem noção daquilo que está a fazer. Pode ser que o Presidente ele vai sair do poder ou quer ficar no poder e no futuro vai precisar de um cofre. Estão aqui provavelmente, se calhar, estão aqui a municiar esta agência, mas no fundo vamos ver o que é que vai acontecer com ela. Se vão privatizar, vão simular depois privatização de uma parte, mas este dinheiro está aí para algum sítio que as pessoas precisam de saber. Além disto tudo, a ANPG e a Sonangol ainda divergem na dívida que tem uma para com a outra, que segundo os números apresentados pela ANPG, a dívida da Sonangol relativa aos fundos de abandono passou de mais de 859,1 mil milhões para 1,35 bilhões de kwanzas. Já a Sonangol não confirma estes valores. O que terá acontecido com este buraco, com este dinheiro? Novamente, um diz uma coisa, o outro diz outra, e eu repito que a agência está a ser usada para alguma coisa que não é de bem, para algum ato de intransparência acontecer à volta desta agência, que foi agora, está a ser aos poucos descoberto. Se a Sonangol diz uma coisa, ela diz outra, portanto, também ficamos sem perceber o que é que terá aí acontecido. É só mesmo aqui estarmos nas suspeitas da ocorrência de alguma lavagem mesmo de dinheiro. Muito bem, ficamos por aqui também. José Gama, mais uma vez agradecer a tua disponibilidade, votos de um ótimo fim de semana, até à próxima. Obrigado. 18h36. Daqui a pouco vamos recordar-lhe alguns factos que marcaram a semana, mas antes vamos ouvir as perguntas sem ofensa de Geraldo Embaló. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio Essencial, em 96.1, uma rádio de palavra. Perguntar não ofende. Querido ouvinte, é este seu espaço onde já sabe perguntar. Não ofende no final de uma semana em que a atualidade está a ser marcada por protestos e por manifestações de diferentes tipos e com diferentes objetivos um pouco por todo o mundo.
em Israel para assinalar 9 meses de guerra sem que houvesse negociação para trazer os reféns com vida e com registro de vários incidentes em que reféns israelitas foram mortos por ataques de forças israelitas em Gaza. Centenas de israelitas protestaram contra o primeiro-ministro, foram até à sua residência oficial, que responsabilizam pela continuidade da guerra e pelo insucesso no resgate de reféns. O primeiro-ministro israelita, que tem marcado uma visita para os Estados Unidos da América, em que vai falar ao Capitólio, o equivalente à Assembleia Nacional na América. Isto está marcado para a próxima semana, dia 24, já está a ser alvo de protestos também nos Estados Unidos da América, com mais de 200 membros do Capitólio a assinarem um protesto que apela ao cancelamento da visita por causa da guerra que Israel leva a cabo em Gaza, numa altura em que Netanyahu não tem um plano de cessar fogo, pelo menos não conhecido. Simultaneamente, várias organizações da sociedade civil americana já se estão a movimentar para protestos em massa, em preparação da visita do que é considerado um criminoso de guerra pelo Tribunal de Haia, que, segundo algumas notícias, estará para emitir um mandato de prisão internacional contra o premier israelita. Convidar um genocida para a Casa das Leis americana enquanto está a cometer genocídio há de ser lembrado como uma das maiores nódoas do Congresso americano, dizem as organizações que estão a preparar as manifestações. Outro protesto que continua e que tomou esta semana proporções alarmantes foi de estudantes no Bangladesh, milhares de estudantes que protestavam contra a reintrodução de cotas de funcionários públicos para favorecer filhos daqueles que lutaram pela independência, cotas que haviam sido abolidas em 2018 e que o governo tentou trazer agora de volta. 30 jornalistas ficaram feridos quando os manifestantes em fúria invadiram e pegaram fogo à televisão estatal, onde no dia anterior tinha estado a primeira-ministra a fazer um discurso acerca dos protestos. Os jornalistas que escaparam tiveram de frapar paredes, saltar por janelas para se salvar. Uma de muitas situações em que os jornalistas se tornam alvo, principalmente os meios estatais, se tornam alvo da fúria popular contra o governo. Outros edifícios públicos também foram queimados ou apedrejados. Houve registro de 32 mortes em confrontos com a polícia e os manifestantes já disseram que os protestos não vão parar enquanto não houver justiça para essas mortes. Outro protesto mortífero e que tem vindo a marcar a atualidade desta feita no continente africano, nosso, são as manifestações no Quénia, que já duram há mais de um mês e que têm em comum com o Bangladesh a dimensão, são também milhares de pessoas nas ruas todos os dias, paralisam completamente a atividade diária do país. A mortalidade, no Quénia já morreram pelo menos 50 pessoas por causa dos protestos e o facto de serem protestos levados a cabo por jovens. No Quénia, as manifestações começaram em protesto contra a aprovação de impostos que iriam encarecer a cesta básica. Não sei se é um problema que não nos é demasiado familiar. E esses protestos subiram de tom, já levaram a que o governo recuasse nessa decisão de implementar esses impostos, já levaram a que o Presidente da República demitisse a maior parte da sua equipa do governo e continuam porque agora os jovens querem que o próprio Presidente se demita do cargo, muito pela forma como geriu os protestos até agora. Estão certamente longe de ser os únicos jovens a querer o Presidente fora do cargo. E, a propósito, entre nós, a atualidade da semana foi também marcada por manifestações, muito diferente em escala, com objetivos menos coletivos, mas não menos manifestação, aquela que teve lugar na província do Kwanza Sul, em que houve uns carros a fazerem festa depois do regresso do Isonera no Meia, que voltou a baralhar a equipa governativa, deixando de fora a ex-comentadora de televisão Dalva Ringot e o comentador e o governador do Kwanza Sul, Job Cabapinha, que também é conhecido pelos seus comentários muito engraçados, que havia marcado a atualidade há uns meses, em março, quando afirmou que quem está no poder rouba o erário público, isto na tentativa de convencer quem o ouvia de que se a oposição lá chegar ao poder ainda vai roubar mais, porque quem não tem tira mais do que quem já tem.
E agora pergunto eu, dá para discutir com esta lógica de todos os argumentos que o MPLA já usou contra a oposição e que usou durante muitos anos, sei lá, os argumentos do tribalismo, da falta de urbanidade, argumentos paradoxais como não têm programa de governo ou não têm experiência de governo, uma experiência que a ser pré-requisito para a governação eterniza o MPLA no poder, porque mais nenhum tem experiência, a menos que viesse o colono candidatar-se às eleições, e se calhar com o estado de coisas que temos, era capaz de não sair mal. Isto são argumentos que o líder, também foram usados os argumentos de que o líder é estrangeiro, foi um dos argumentos talvez mais miseráveis que o poder usou contra a oposição, mas este de se a oposição lá chegar ainda vai roubar mais, porque quem não tem nada tira mais do que quem já tem, este provavelmente ganha o biscoito. Quem não tem nada tira mais do que quem já tem, a presunção. E quem não tem nada tira mais de quem já não tem, de quem não tem, por isso é melhor ficarmos com os ladrões que temos. É assim o argumento mais original, provavelmente mais incisivo, certamente o mais descarado dos argumentos que vínhamos ouvindo até aqui. Pergunto-me eu e vários internautas online se terá sido este episódio que assume a roubalheira do MPLA o motivo da exoneração do também deputado à Assembleia, Job Capapinha, que já disse que não estragou nada porque o seu partido continua no poder. É que o facto de a província continuar parada no tempo, sem qualquer melhoria assinalável na qualidade de vida dos cidadãos, certamente não é critério para a exoneração, até porque a maioria das províncias estão nas mesmas condições, iminentemente, e apesar de certamente não ajudar à falta de competência governativa de um ou outro governador, mas eminentemente por causa da centralização absoluta do poder. A falta de autarquias é também ruim para os governadores que têm que fazer uma gestão de mendigos do poder central, que só manda dinheiro para investimentos públicos quanto e quando quer. De resto, o exercício de adivinhar o racional por detrás das nomeações ou das exonerações já se demonstrou tão inútil quanto será provavelmente aleatório o próprio processo, que por esta altura também já se tornou evidente não ter qualquer relação com competências governativas. Por isso, querido ouvinte, é só mantendo a esperança, muita e muito teimosa, que marcamos aqui encontro. Até à próxima, na sua rádio. E agora, pergunto eu, com Geraldo Embaló, todas as sextas-feiras, depois das 17h30. Rádio